Olá, Henrique, pessoal. Peço, peço desculpas que a net não está funcionando, então eu vou pelo celular aqui hoje. A net está com algum problema aqui na região, enfim. tá Tá meio bom, estranha a imagem, mas dá para dá para ir tá assim, né? ótima a Tá ótimo. conexão. Você Vamos tá nessa. velho e pobre ou jovem e rico? Não, tô velho e pobre, cara. A idade vem para todos. E Não, não. professor não tem como ficar rico nesse país, né? Não tem como. Pois é, né? Olha só. Depende, se você virar. Tem alguns professores que viram influencers, que fazem quase viram quase coaches, né? Dão aquelas palestras coach e tal. Eu conheço alguns, mas nenhum de esquerda, isso é verdade também. Não, dá para. Você entra nessas plataformas aí, Hotmart, etc., você consegue. Mas é que tá, né? Vender curso sério também não vai dar tanto retorno, né? As pessoas acabam optando por esses cursos de educação financeira, torne-se um milionário. Tentaram até colocar isso na reforma do ensino médio, veja só. E Primo isso pobre, dá primo rico. primo pobre, primo rico, enfim. Agora, o grande debate, né, sobre desses cursos é essa questão, né? Como você regulamenta esse processo, porque tem cursos que são. Tem curso até de como ganhar na Mega Sena. E assim, se as pessoas soubessem, concordam que acabaria com o jogo, né? O jogo ele é feito para quase ninguém ganhar, né? A lógica do jogo, mesmo que no caso das loterias brasileiras, até elas representam um financiamento importante para a educação, né? Não sei se vocês sabem, mas uma parte significativa vai para o financiamento de políticas educacionais e o prêmio não resgatado também. Então tem uma lógica, né, no processo de loteria, mas a loteria mesmo nesse caso é feita para que as pessoas não ganhem, né? Enfim, É. a gente não tem esse segredo do sucesso ou a gente não quer acionar esse segredo do sucesso, ou vai? Não dá para ficar rico desse jeito, não. Aliás, está agora uma polêmica, né? Porque o governo Lula decidiu taxar os super ricos, né? E tem gente que tá contra, né? Gente que está pagando Celta prestação achando que vai ser atingido. A expectativa de um dia virar super rico, né? Mas então, essa expectativa não vai ser cumprida, pessoal. Pelo menos para a esmagadora maioria de vocês. A gente sempre corre o risco, né, Dri, que a gente fala isso não vai acontecer, aí um consegue, por qualquer motivo que seja, aí ele fala, tá vendo, a esquerda estava errada, dá para ficar super rico, enfim. Difícil. Se não Mais for difícil. herdeira, igual a viúva do Safra, né? A É, mulher mais rica no Brasil. Aí você vai ver a mulher viúva e herdeira. E essa história dos super ricos vai atingir, gente. É tão absurdo, é tão pouca gente. Entre 2.500 e 3.500 pessoas, e tem um monte de gente, pobres de direita, reclamando, achando que vão ser atingidos. Eu acho incrível isso. Mas saiu uma pesquisa, Daniel, nesse final de semana, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, dizendo como os brasileiros mais escolarizados teve uma queda na renda maior e tem caído na informalidade. Aí a reportagem diz que a renda desabou para quem tem de 12 a 16 anos de estudo, ou seja, para aquelas pessoas que foram fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, e a reportagem, inclusive, dá vários exemplos aí de pessoas que fizeram cursos, aquele engenheiro que vai virar Uber. Tem até relatos aí de pessoas. Eles dizem que caiu de 641, uma relação, quanto ganha cada grupo em salário hora em relação aos estudos. Aí, quem tem 16 anos ou mais de estudo, teve uma queda de 641 para 353. Ou seja, resumindo aí, os mais escolarizados entraram mais na informalidade, e eles dizem que é porque o Brasil não consegue gerar empregos de qualidade para essas pessoas mais escolarizadas. Você que é da área da educação, como que você vê esses dados, as pessoas nos últimos anos que têm feito doutorado, feito mestrado, não estão conseguindo empregos bons, Daniel?
Então, Rodrigo, bom, tentei aqui, a última tentativa de entrar pelo StreamYard, mas via computador, mas não funcionou, vamos por aqui mesmo. Essa questão que você traz, Dri, ela é o grande tema do que se convencionou chamar Fundamentos Econômicos da Educação, que é até o que eu leciono na USP. Existe uma teoria, que é a teoria do capital humano, que ela trabalhava numa perspectiva de dizer que quanto maior a escolaridade, maior os anos de estudo, maior é o salário. E em vários contextos, até a década de 90, isso se sustentava internacionalmente. Um dos países que mais são representativos na quebra desse paradigma, inclusive nos últimos anos, é Portugal. Portugal é um país em que cresce a escolaridade de forma assustadora. Um dos temas da Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 74, era exatamente a expansão da educação. Portugal criou muitas universidades, criou muita oportunidade educacional, se tornou liderança, inclusive. Portugal já é o 9º país europeu em termos de produção científica, mas é o país que mais sofre com a fuga de cérebros, inclusive agora com o boom, né, com o boom da qualidade da educação portuguesa. O que significa isso? Os portugueses estudam em Portugal, mas vão para outros países. E mesmo aqueles que ficam, esse é um dado interessante, eles conseguem produzir ciência relevante, mas não na medida dos cérebros, né, ou da capacidade do capital humano que Portugal forma. Ou seja, a teoria do capital humano, em termos econômicos, ela tem um problema, porque ela é verdadeira desde que haja processos de crescimento econômico para absorver efetivamente aqueles que são formados. E o problema de Portugal hoje é um problema do Brasil também. Já há muitos anos é um problema do Brasil. O que tem acontecido nos últimos meses é que alguns estudos são conclusivos, né? É possível dizer que eles são conclusivos. O Brasil já é um país que paga menos para quem tem mais escolarização do que pagava no passado. E, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, outro dia eu fui num podcast do Júnior Pacheco, em Taboão da Serra, e era um podcast que a ideia de construir está começando a surgir isso, eu acho interessante, podcasts da periferia, feitos pela periferia e na periferia. E eu fui lá no estúdio super organizado, tudo, nossa, incrível, né, a estrutura que eles estão montando lá, de maneira praticamente bancando do próprio bolso, né, de maneira apaixonada. E ali no podcast eu sou entrevistado pelo Júnior e por um estudante. E ele falava para mim, né, ele fala isso ao vivo, ele fala, pô, que carreira que eu vou ter? Porque estudar não está dando resultado. Existe um conceito sociológico chamado efeito demonstração. Antes, o efeito demonstração, para quem era da periferia, era efetivamente ver quem avança, quem consegue melhorar as condições de vida, quem estuda. Então, o efeito demonstração era pela escolarização. E aí ele está dizendo, ó, isso morre, Dri, porque ele está dizendo, olha, o pessoal lá do meu bairro estuda e não consegue avançar. Aí ele diz, pô, o que eu gosto de fazer? Jogar futebol. Jogar futebol é uma carreira dificílima, que depende muito de empresário, capital social, né, se a gente quiser utilizar aqui um conceito também consagrado na sociologia. Então, futebol é difícil. Música, que é o que ele é rapper, né? O garoto fala, pô, música é dificílimo, porque são inúmeros artistas para cada vez mais dispersor, né? Ganhar menos. Antes, a música era uma carreira até mais difícil, porque era difícil eu conseguir encontrar uma gravadora, tinha toda aquela estrutura do jabá, né, que a gravadora pagando para as rádios para colocar a exposição do artista. Se democratizou via as plataformas, internet, etc., a possibilidade de você ser artista ficou tudo mais barato, mas ao mesmo tempo é totalmente competitivo, é muito difícil você encontrar um lugar ao sol. E aí ele falou, bom, a carreira que se apresenta para a gente é a carreira de influencer, mas essa também é dificílima, ele falou. Então, a gente está vivendo uma situação dramática, Adri, porque o país há muitos anos, né, pelo menos desde 2016, abdicou. O processo de impeachment tira toda a energia, drena a energia do país para coisas mais estruturais, né? Aí depois vem 2016, governo Temer, o Brasil abdica de ser um país relevante economicamente no mundo e a gente ainda está sofrendo essas consequências. A minha renda, ela era efetivamente maior, tanto em números absolutos como em números relativos, né? Assim, em termos do que vale de fato a renda, era maior em 2010 do que é hoje, em 2023.
Então, eu posso contar o meu próprio caso. E certamente, né, conversando com vocês aqui, todos vocês vão chegar a essa mesma conclusão. Sinara, o Rovai, você, Dri, a gente tinha, no meu caso, como professor, eu ganhava mais porque eu não era servidor público e o salário na USP está muito defasado, foi uma opção que eu fiz, consciente, mas é um fato. Eu ganhava mais em números absolutos e meu dinheiro valia mais naquele momento, em 2010. E várias pessoas vão chegar a essa mesma conclusão aqui. Se a gente conversar com todo mundo do chat, eu não consigo acompanhar o chat porque eu estou pelo celular aqui. Mas tanto no chat como a própria renda de vocês devem chegar ao mesmo acordo que eu. É triste dizer isso, mas o Brasil é um país que, de fato, ele está perdendo renda. E isso é um fator. Andou para trás, andou muito para trás. E tem condição de recuperar nesse governo Lula, Daniel? Nesse primeiro período do governo Lula, não. Nos primeiros 4 anos, acho difícil. Mas numa perspectiva, a gente precisaria aí, Sinara, concretamente, falando em termos, fazendo análise econométrica, tá? Das simulações que é possível fazer. Eu calculo que é preciso um período aí de 8 a 16 anos, apostando mais numa necessidade de 12 anos para reorganizar o que foi perdido. A destruição bolsonarista e temerista, ela foi de uma magnitude que ainda não está calculada, para você ter uma ideia. Por isso que eu faço uma esfera grande aí, de 8 a 16 anos para recuperar o que foi perdido de 2016 a 2022. É muita coisa. Sem lembrar aqui, né, sem reiterar, melhor dizendo aqui, o fato de que a gestão Joaquim Levy e a própria presidenta Dilma deu entrevista aqui na Fórum já, deu entrevista em outros canais reconhecendo isso. A gestão da Fazenda do Joaquim Levy no governo Dilma, ela é quem começa esse processo de retrocesso. Então, para ser bastante preciso aqui, de 2015 a 2022, a gente teve, na verdade, um caminho de retrocesso que vai custar muito caro para ser recuperado. E aí não tem alternativa, é preciso discutir a questão dos juros, mas é preciso também ter política industrial. E a política industrial não pode ser pensada mais, Sinara, com a cabeça do século XX. A gente já tem que fazer do pós-Segunda Guerra, a gente já tem que fazer uma nova perspectiva de industrialização. O debate que o Lula protagonizou na Amazônia, e que a França está fazendo um papelão, né? O Sarkozy não consegue resistir à sua ânsia imperialista de um país que é decadente. A França é decadente, como a União Europeia é decadente. Mas essa perspectiva, por exemplo, de discutir a questão amazônica, sustentabilidade, industrialização, traz desafios para o século XXI que são difíceis de serem respondidos por um país que, infelizmente, continua numa situação de marginalidade em termos econômicos. O Brasil ele tem vocação para ser líder do hemisfério sul, não é nem da América Latina só. Uhum. Mas ele precisa ter o desejo de cumprir com essa tarefa, e aí vai ter que responder questões que eu também não acho que a elite brasileira esteja preparada, porque, infelizmente, se a gente não modificar o sistema econômico, e eu acho muito difícil no curto médio prazo isso ocorrer, a gente vai ter que trabalhar numa perspectiva em que a elite também tem que estar comprometida com o projeto de país, ou o Estado vai ter que forçar, o governo vai ter que forçar a elite a se mobilizar. Normalmente não dá certo. A elite ela tem muitas estruturas de resistência. Vocês falavam da lista da Forbes. Vocês já observaram que todos, sem exceção, são herdeiros? Todos. Não é só a Safra. O Jorge... Fora o cara do Facebook, que óbvio que também vem de família rica, né? Aquele cara do Facebook também vem de família rica, mas ele ganhou, de fato, dinheiro depois lá com a tecnologia, né? Mas fora ele, é tudo herdeiro, gente. Não tem que ter essa ilusão, né? Do self-made man, porque, infelizmente, é muito difícil de conseguir. Não, eu vi, assim, é claro que não dá para confiar nos números, mas o que foi divulgado, né? Por exemplo, pessoas que vendem essa ideologia absurda de que é possível fazer dinheiro sem produzir valor, como o Primo Rico e a Maíra Card, não sei o sobrenome, não sei se Maíra ou Maiara, mas os dois têm somados, né, porque eles casaram com comunhão total de bens, que não recomendo para ninguém, viu, gente?
existe o amor, mas existe a vida concreta, né? Então tem que pensar bem nesse processo de matrimônio. Mas eles casam com comunhões de bens e o que é declarado pelas assessorias de imprensa é que eles têm 20 milhões e 1 milhão. Ele 20 milhões, ela 1 milhão. E ele vende como se ele fosse um bilionário. Se vocês olharem os vídeos dele, e 20 milhões, é claro, é um dinheiro muito maior, inclusive 1 milhão que ela tem é muito mais do que eu tenho, mas sendo bem calculista, bem pragmático, isso não é uma fortuna. Ele não tem condição de vender essa ideologia. O problema é que essa ideologia, essa ideologia de que é possível ganhar dinheiro com o mercado financeiro, dando curso, etc., ela é ridícula, ela é irrisória em relação ao que de fato é a elite brasileira. Mas a gente precisaria que esses herdeiros tivessem uma compreensão de desenvolvimento do Estado Nacional. Como isso não vai acontecer, o desafio do governo é muito maior, que é um desafio de conseguir criar uma estrutura econômica pressionando a elite. Com o Lula isso é possível, honestamente. Por isso que eu acho que em 4 anos a gente organiza a casa, nos outros 4 anos, espero que o Lula se candidate, a gente consegue avançar. Mas o problema é o que vem do pós-Lula. Aí o Lula já vai ter uma idade muito avançada, né? Em 2030, não dá para ele não vai ser um ator central dentro do processo por uma questão, inclusive, de natureza, né? Não tem como ele superar os desafios da idade. E aí a gente vai ter um momento difícil, viu, gente? Porque aí o Brasil vai ter que ter alguém vai ter que ter um grupo, óbvio, né? Mas vai ter que ter alguém que seja alçado à condição de candidatura à presidência da República e que tenha a condição de manter o jogo. E a Dilma, que é muito mais preparada, sempre foi, do que todos os que hoje podem pleitear esse espaço. A Dilma é mais preparada do que o Fernando Haddad, é mais preparada do que o Flávio Dino. A Dilma pode ter cometido vários erros, mas ela era uma pessoa preparada. Assim como outras pessoas da geração dela eram mais preparadas do que a geração posterior. E aí é difícil pensar o que vai acontecer, porque a gente não tem nenhuma liderança carismática, porque essa se encerra no Lula, no campo da esquerda, e também não tem uma liderança técnica de visão de país, de domínio de processos. Não tem, hoje não tem. Temos que construir. Assumir que não tem não é fazer crítica, é dizer, inclusive, que é preciso construir com esses atores que estão no jogo, né? Mas eles têm que se preparar. Eu não vejo nenhum preparo suficiente para dar conta dessa tarefa. A gente tem aí 8 anos, Sinara, né? Quando você me pergunta quanto tempo demora, 8 anos para começar a disputar com chances reais de ganhar a eleição e governar por mais 8 anos, né? Então, aí seriam 16. Mas em 12, se tudo der certo, a gente consegue arrumar a casa e voltar a erguer a cabeça no cenário internacional. Hoje, o Brasil tem uma vantagem geopolítica porque tem um líder carismático, porque tem a Amazônia, porque tem um território vastíssimo e porque tem recursos naturais que são incomparáveis e imprescindíveis no mundo. Sinto dizer também porque tem um agronegócio. Por que eu sinto dizer? Porque eu gostaria de falar de industrialização, mas o que nós temos hoje como recurso, e não dá para desperdiçar, é o agronegócio que comete erros avassaladores, né, e que tem uma cabeça extremamente retrógrada, mas que poderia ser uma liderança no mundo, inclusive em termos científicos, com a Embrapa, a retomada da Embrapa, etc. Mas esses são as nossas cartas no jogo, cenário. Elas são Daniel, muito duras. Quando você fala assim, né, ideias novas para industrialização, né, eu acho tão engraçado, tem uma parte da esquerda, às vezes eu vejo uns vídeos assim, pessoal jovem falando assim, porque tem que ouvir o trabalhador na fábrica, na porta da fábrica. Eu acho tão engraçado isso. Isso não existe mais, gente. Isso não existe. Sabe, existe montadora de veículos, mas esse negócio do trabalhador na porta da fábrica é um discurso que a esquerda tem que rever, viu? Porque isso aí é muito antiquado.
Esse discurso ele já não cabe nem na década de 90 do século XX, né? Ele é antiquado até nesse sentido. Vai acontecer, o Brasil vai ser protagonista, as oportunidades que batem à nossa porta. O que o Brasil tem, além disso tudo que eu falei? Tem 200 milhões de habitantes, então tem um mercado interno suficiente para dar conta das suas necessidades de desenvolvimento. O Brasil pode fazer o que a Rússia tem feito de forma completamente extemporânea, mas que é substituição de importações. Na verdade, a Rússia, para ser honesto, a Rússia está substituindo tudo que era ocidental por produto chinês e não vê perda de qualidade. Mas a Rússia também fez muita substituição de importação, mas isso tem limite, né? Não é como no início do século XX, que a substituição de importações ela podia gerar grandes dínamos econômicos, né? Grande dinamização econômica. Hoje já não é mais possível agir dessa maneira. Agora, isso que você traz, Sinara, é interessantíssimo. O Brasil é protagonista hoje no Hemisfério Sul de uma virada tecnológica em relação à indústria automotiva. A China trouxe para cá três grandes empresas, especialmente a BYD, que é uma empresa, inclusive, que é uma sigla em inglês, né? BYD, né? Eles falam, BYD. Eu falo BID, meu filho me corrige, é BYD. Você está certa, a gente pode aportuguesar. E a Bahia é protagonista, né? Então é uma grande conquista do governador Jerônimo, que está errando muito na educação em relação à militarização de escolas, mas está indo muito bem. Eu acho até melhor do que é o mesmo grupo, né? Então não dá para dizer que ele é protagonista daquilo que foi construído também pelo Jacques Wagner e pelo Rui Costa. Mas a Bahia é hoje a referência no que vai ser o novo caminho para a indústria automotiva. A China simplesmente ultrapassou o motor a combustão e constrói uma indústria automobilística já no motor elétrico. No motor elétrico não, né? No carro elétrico, né? Porque o carro elétrico ele é muito mais, né, do que simplesmente uma questão só de motorização. É uma tecnologia embarcada que vai para todos os sentidos do que é o automóvel. E o que acontece? A gente no Brasil ainda estava como referência de qualidade na Toyota, que é a melhor montadora de motor a combustão, incomparável no mundo. É a maior montadora do mundo, superou em muito tudo que era imaginável, né, para a Toyota. Só que a China já dá um salto de 3 gerações trazendo para o Brasil. Se ela conseguir reduzir o custo, vai ser uma revolução em termos de mercado consumidor. Mas em termos da quantidade de trabalhadores e do tipo do trabalho, muda muito. Então, isso que a Sinara está trazendo é uma necessidade de atualização que está posta hoje no Brasil como referência. O Brasil é referência no que pode ser o primeiro país do Sul global a quebrar fronteiras, graças à parceria com a China, quebrar fronteiras e ser o maior mercado de carro elétrico no Sul global. Isso vai acontecer durante o governo Lula. Agora, é uma revolução em termos de consumo. O Brasil vai ser uma revolução em termos de industrialização, porque o Brasil vai pegar um pouco dessa tecnologia, vai aprender a lidar com essa tecnologia. Isso é um ganho grande, relevante. Mas cria uma indústria no entorno dessas fábricas. Né? Exatamente, mas é uma indústria... O lítio que o Brasil não tem tanto quanto a Bolívia, a Argentina e tal, o Brasil tem um lítio que ele pode se transformar numa coisa boa e produtiva, tá, gente? Não tem grande quantidade, mas ele pode ser beneficiado e o Brasil entrar também nessa onda aí do lítio, que é... Você tem toda a produção de autopeças que vai ser gerada no entorno. Para cada emprego dentro da indústria, em geral, você tinha acho que 10 na indústria de autopeças nas empresas tradicionais de carro. Eu não sei como é que fica isso diminui, mas não diminui tanto. O que vai acontecer é que, por exemplo, o Brasil está passando vergonha. A Toyota fez aqui para fazer a crítica a quem merece ser crítica. A Toyota cometeu um erro gravíssimo e que a China não está cometendo, que ela fez parceria com a Multilaser para colocar no Toyota Cross os painéis multimídia, né? O sistema multimídia, que está dando errado. É claro que a Multilaser é ruim. A Toyota cometeu um erro gravíssimo pelo custo do carro que produz e que vende. Agora, a China está no topo de tudo, Rovai. Então, pode ser que no começo não seja uma contratação de uma cadeia de autopeças tão grande, até porque o carro elétrico, vejam só,
ele sai de fábrica com 8 anos de garantia. Para mim, que sou um péssimo usuário de carro, vai ser ótimo se um dia eu conseguir comprar um carro elétrico. Uma hora eu vou comprar, claro, todo mundo aqui. Mas o carro elétrico não tem que trocar óleo do motor. Vai resolver 90% do meu problema, porque eu só vou me preocupar com o pneu. Então, assim, Daniel, muda tudo, gente, né? E uma amiga minha que comprou um desses BYD, só vai receber no final do ano, né? É um carro caro, mas vocês sabem quanto custa para abastecer com autonomia de 600 quilômetros um carro desse? Sabe quanto custa? Vou dizer para vocês, R$4. Então, R$4, imagina, você enche o tanque, né, entre aspas, do negócio por R$4. Então, todo aquele investimento que você fez no preço do carro acaba valendo a pena, né? Daniel, que é economista aí, sabe dizer melhor que não, eu. e tem uma vantagem que a gente pode pensar uma vantagem estratégica. Você citou a questão do lítio, Sinara, que é fundamental. O lítio hoje, a Bolívia é um país interessantíssimo, porque ela sempre teve os metais estratégicos, mas que desde o governo do MAS, com todas as críticas que as pessoas fazem, eu acho que para quem conhece a Bolívia, aquilo foi uma revolução, mas desde o governo do MAS, eles têm uma lógica nacionalista e correta de propriedade do povo boliviano sobre os metais da Bolívia, os minerais bolivianos. E a Bolívia, muito provavelmente, ela pode constituir, se o Brasil retomar, lembra que no governo Dilma tinha aquelas estratégias logísticas para unir o sul da América do Sul, e que passava por Bolívia e depois avançou para o norte da América do Sul, pegando o Peru. Se o Brasil conseguir construir essa cadeia logística, o Brasil passa a ser um país central, ainda que seja alimentando a industrialização chinesa, mas ele passa a ser um país central na própria construção da indústria elétrica, automotiva elétrica. Ou seja, o Brasil pode ser um exportador, porque logisticamente ficaria mais fácil fazer aqui do que transportar o lítio para fazer em outros lugares. E a China já é um país que ela tem se dedicado há alguns anos, tanto na fronteira africana como na fronteira da América do Sul, em alianças com o Uruguai, que reduziu, né, nesse novo governo uruguaio, mas ela tem se interessado em construir linhas de montagem no exterior. Então, tem aí uma vantagem estratégica. É claro, todos os caminhos que a gente tem apresentado, eu não tenho dúvida de que o governo do presidente Lula tem pensado isso já com mais tempo, né, pensando em outras linhas estratégicas. O Brasil tem boas pessoas para lidar com inteligência, mas depende ainda de uma liderança, que é a liderança do presidente Lula. Então, a gente tem esses desafios aí e precisa ganhar a eleição, né, gente? Não tem jeito. Também achar que a direita vai ficar parada para ver a gente passear em 2026, né? Como alguns amigos meus. Tarcísio, Zema, Cláudio Castro, todos disputando o espólio aí do. O Nunes, aqui na cidade de São Paulo, que vai ser um ponto estratégico a candidatura do Nunes, mesmo sendo derrotado, e a gente vai trabalhar com todas as forças para que ele seja derrotado. Caso seja, porque a eleição só se decide depois da urna apurada, né? Mas o Ricardo Nunes ele vai ser vai ter um papel central no desgaste da esquerda no ano que vem, mesmo que ele seja derrotado. Quer dizer, achar que eles não vão jogar o jogo, é só ver o que o Tarcísio mergulhou no caçabismo aqui em São Paulo, está fazendo toma lá da cá de alto nível, né? Alto nível não para o estado de São Paulo e para o país, alto nível para o interesse de governabilidade dele. O Tarcísio não tá errando politicamente na Assembleia Legislativa de São Paulo. Não era um lugar acolhedor, né, para ele, né? Era para o PSDB. Mas ele está com dificuldade lá, né, Daniel? Não tá. Então, o que é a dificuldade? Está chamando agora um grupo do PSDB para tentar compor, porque. Mas isso é política. Sim, mas isso é política Kassab. Mas estranho seria, Rovai, a dificuldade dele, por exemplo, é menor do que a do presidente Lula no Congresso Nacional. Porque também existe uma diferença, né? O Lula ele tem uma ideologia. E a ideologia do Lula é conflitiva com a ideologia do Centrão, que sempre foi direitão. O Tarcísio ele tem a mesma ideologia do que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, a ampla maioria. O que eles estão exigindo é o custo disso, né? O PSDB hoje, está abaixo do que era o PMDB como fiel da balança parlamentar no Brasil.
PSDB é um partido risível em termos ideológicos, né? Então, o PSDB não se diferencia nada nesse momento do PP. Quem acha que o PSDB está além do PP não conhece o que é a realidade do PSDB hoje. O PSDB perdeu aquelas referências que a gente tinha no debate público, Serra, Fernando Henrique Cardoso. Eles próprios caíram de nível, né, muito fortemente. E hoje o PSDB é um partido risível. Então, agora o Tarcísio está tendo dificuldades, elas são relativas, Lovaia. Muito dessas análises, muitas vezes, né, quando fala de Assembleia Legislativa, estão pautadas na nossa torcida. E, infelizmente, o jogo está sendo tão difícil para ele como está sendo para o presidente Lula, com uma vantagem. Ele está falando na mesma língua que esses caras falam. E tem o Kassab. Ele né? Perdeu votações, inclusive, acho que sexta-feira perdeu uma votação lá do aumento de taxas no Judiciário Paulista, teve uma crise lá na relação com republicanos, mas enfim. Mas o que a gente também da extrema influência do Kassab, que os republicanos estão indo para a base do governo Lula e tem uma crise entre os bolsonaristas raízes, né? Enfim, mas tudo bem. O Kassab é capaz de articular isso e resolver, eu acho. Menos que os bolsonaristas, né? Eles ainda, os bolsonaristas é uma massa enorme, hoje desgovernada. Buscando uma referência. Em São Paulo, né? E uma boa parte desses bolsonaristas está em São Paulo, que teve a pesquisa da Datafolha, que eu quero dizer aqui que desconfio dela, não acho que o prefeito tenha 24% das intenções de voto. Acho que o Datafolha fez um serviço para o Ricardo Nunes e esse serviço foi pago com recursos da Prefeitura de São Paulo em publicidade paga de R$3 milhões na Folha de São Paulo de forma ilegal, né? Acho que porque não vamos esperar novas pesquisas de outros institutos, posso estar errado, mas o que eu vi em outras pesquisas que não estão sendo divulgadas é diferente disso. Muito diferente. Muito diferente disso. E ali você tem outro dado, que também é muito diferente, que mostra o petismo como 32% de pessoas que se declaram petistas em São Paulo contra 16 que se consideram, contra 15 que se consideram bolsonaristas, mostrando que a capital pode ter um embate, se acho que vai ter, esquerda versus bolsonarista. O Ricardo Nunes vai tentar escapar disso, vai dizer que ele é homem técnico, só que ele foi buscar, ele antecipou o bote dele, foi tentar apoio do Bolsonaro antes do jogo começar. Talvez tenha sido uma decisão errada, não sei o que você acha, Daniel. Eu acho que você tem razão, assim, eu também desconfio dessa pesquisa do Datafolha, até porque a população não conhece o Ricardo Nunes. Exato. Também não conhece o Kim Kataguiri, não conhece a Tabata Amaral nos níveis que estão apresentados, né? Eles não fazem sentido. Só faz sentido, honestamente, a intenção de voto do Boulos, porque ele é altamente conhecido, né? Existe uma coisa que, para mim, assim, quando eu fui candidato, era o paradigma do poupa-tempo. No meio da eleição, eu tive que resolver um problema no poupa-tempo, e tinha que ir, e tinha que ser eu. E quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando, eu estou concorrendo ao Senado, quantas pessoas aqui conhecem o primeiro lugar na candidatura ao Senado? Tirando o Suplicy, naquela eleição, nem o Major Olímpio, que era mais conhecido, nem a Mara Gabrilli eram conhecidos e foram os vitoriosos. Então, a eleição ela é um processo muito mais complexo do que essas pesquisas acabam refletindo. Por isso que elas erram tanto. Eu acho que o problema maior hoje das pesquisas, Rovai, é que elas ainda não conseguem, isso é um problema não só no Brasil, é no mundo todo, elas ainda não conseguem dar conta da complexidade do fenômeno eleição. Ainda é um fenômeno que está muito acima da compreensão das pesquisas. O que eu vejo agora, a pesquisa ela reflete uma questão, não ela em si, até as outras pesquisas que eu tenho lido, que existe uma demanda na cidade de São Paulo por uma direita
que ela é conflitiva, porque é uma demanda dentro do mesmo campo, é uma demanda pelo bolsonarismo ou pelo fascismo, e dentro do mesmo campo é também uma demanda por uma direita que come, que a brincadeira que a gente faz é que come de garfo e faca, né? Ou seja, uma direita mais elaborada, mas que também não dialoga com o povão. E há uma rejeição. PSDB, né? Órfãos do PSDB. Olha só, Sinara, que interessante. Foi legal você ter. Foi muito boa sua observação. A direita está cheia é um campo em São Paulo composto por órfãos, né? Só que o Ricardo Nunes, ele politicamente conseguiu ser o proprietário de todos a intenção de todos o vetor, né? De todos os ex-donos do que representam essa direita. Tanto do Bolsonaro, ele é o candidato do Bolsonaro, como ele é o candidato do Serra, ele é o candidato da Soninha Francini, ele é o candidato enfim, que fazem do Fernando Henrique. O Fernando Henrique, eu tive informação, o pessoal da Escola de Sociologia e Política foi lá entrevistá-lo, ele não está bem, né, não está conseguindo fazer enfim, ele perde, claro, a idade chega para todos, né? Mas ele tem declarado intenção de voto no Ricardo Nunes, o João Dória está apoiando o Ricardo Nunes. Então, no fundo, vai ter uma questão aí, Rovai, que as pesquisas não pegam, né, mas que é importante frisar. O Ricardo Nunes vai ser o candidato de todos contra a esquerda. Ele vai ser o vetor. E não achem que a candidatura... O único que vai manter a candidatura é o Kim Kataguiri, na minha opinião. Acho que a Tabata não vai manter a candidatura. Se ela Parece mantiver... que ela está cotada para vice do Boulos, né? É muito difícil ela ser vice do Boulos, porque significaria o PT ceder totalmente. E, sinceramente, eu, se fosse o Partido dos Trabalhadores, não daria essa vaga. Não estou nem pensando na Tabata, estou pensando no que é a esquerda no futuro da cidade. 32% da população de São Paulo é petista, gente. Vai não dar tem como. Tabata, vice? O Boulos sempre foi, dentro de qualquer outro partido, quem mais se aproximou do PT. Então, o Boulos até... o PT já cumpriu o acordo corretamente, etc. Ele já cedeu no acordo, né? Cedeu. Foi feito um acordo em que o Boulos cedeu em 2022, o PT vai ceder em 2024. Está dentro do conjunto de forças. Agora, ceder a vice também para a Tabata, que, assim, para quem entende da política, né, no estado de São Paulo, sabe... Ela teve a votação, mas foi uma votação em que o PSB inteiro girou para ela. Ela teve dobrada, ela teve parceria com todos os candidatos a deputado estadual. E o PSB elegeu a Tabata, não elegeu mais ninguém. Foi uma opção do partido. Então, a realidade dela na urna, para majoritário, não é a realidade do que está apontando 8%. Essa pesquisa do Datafolha, o Rovai tem razão, ela tem muitas estranhezas, né? Então, a eleição em São Paulo... a eleição em São Paulo, eu diria para vocês que, assim, hoje o que dá para calcular é a articulação política, e hoje é esquerda contra direita. Só que a direita solidificada. Vamos combinar uma coisa. No segundo turno, Tarcísio versus Haddad, na capital de São Paulo, o Haddad venceu. Venceu bem. 54-46, se não me engano. Na capital. Sim. Algo assim, 53-47. E contra todos esses atores juntos, apoiando o Tarcísio. Todos. Esse fator também. Todos. Então, tem jogo. Eu sei que eu concordo em gênero e grau contigo. Muito difícil essa eleição. Mas tem jogo e dá para ganhar. Claro, ampliando um pouco aí para alguns setores, acho que a Tabata vai ter que ver, quer dizer, ela pode sair candidata e apoiar no segundo turno do Boulos. Mas ela sair candidata, ela ganha muito, mas o PSB perde demais, Rovai. O próprio PSB perde. Ela sair vice do Boulos, aí o PSB ganharia muito. Muito acima do que o PSB de fato representa em São Paulo. Eu vou dizer outra questão para vocês, hein? Se o Alckmin for para as urnas, ele não tem bom desempenho. Podem escrever o que eu estou dizendo. Supondo que o Alckmin decidisse voltar a ser governador de São Paulo ou prefeito de São Paulo, ele não ganha. Prefeito ele nunca nem chegou perto. Mas ele perdeu para o Kassab, inclusive, né? A ida para o segundo turno e depois o Kassab se torna prefeito.
mas está existindo uma mudança, já aconteceu essa mudança. O jogo hoje é entre centro-esquerda e esquerda contra extrema-direita. Não tem mais mediação. Né? Não tem. São Paulo tem uma demanda por mediação, mas ela também não teria condições de levar uma vitória. Vai ser dessa vez. E o Ricardo Nunes, ele vai ter que decidir, porque assim, eu ainda acho que pode ter uma crise e o bolsonarismo soltar um candidato. Precisar lançar um candidato em São Paulo. Porque também essa coisa de ficar colado em gente que não é bolsonarista, para o bolsonarismo é ruim. Naquele momento que você está em crise, como o PT fez, lança candidato e deixa rolar, e vamos marcar posição. Sabemos que vamos perder, mas vamos fincar nossas estacas. Eu não duvido que isso não aconteça em São Paulo, mas estamos estourando o tempo. Aqui, né? Vamos, desculpa. Pior que o chamado Daniel tem uma questão que precisaria de mais uma hora de programa, que é como o Brasil vai sair da condição de periferia tecnológica apenas servindo à expansão industrial chinesa, o que difere da industrialização pós-50. E a Ana Paula diz, tomara que o Marreco faça o que está ameaçando, assim corrobora as declarações de Tony Garcia e Tátila Duran, e as investigações do CNJ acabam logo, e essa questão do Marreco vai ser o tema do Fala Vai já, então nem precisa comentar. E aí eu vou convidar já o Daniel para voltar, daqui a pouco, né, para a gente trazer já com mote essa pergunta do professor Daniel, discutindo aí essa questão tão importante da industrialização e como, né, sair da condição de periferia tecnológica em tempos aí da expansão chinesa. Daniel, muito obrigada. Obrigado. Por você ter vindo. Você sai candidato a vereador, Daniel? Não. Eu estou colaborando já, né, na construção de programa, etc., mas não saio candidato, não. Estou tranquilo. Não, mas a cidade vai ter ótimos candidatos aí. Vai ter as chapas para vereador que estão se formando são muito boas, né? Então, acho que vai ter aí boas alternativas. Maravilha. Grande Daniel Sinara. Valeu, gente.